Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula prática sobre tecido nervoso, onde falaremos especificamente sobre as células nervosas. Então vamos para o nosso guia de histologia virtual, no slide box. Vamos para o capítulo 6, tecido nervoso. Então, lembrando alguns detalhes a respeito do tecido nervoso. O tecido nervoso ele se encontra difundido no nosso corpo e é justamente o tecido nervoso que forma os órgãos do sistema nervoso central, no caso o cérebro e a medula espinhal, e também os componentes do sistema nervoso periférico, gânglios e nervos. Então, são nestas estruturas que nós vamos encontrar o tecido nervoso. O tecido nervoso ele é constituído por células e reduzida quantidade de matriz extracelular, mínima. As células, as principais, são os neurônios, responsáveis pela funcionalidade do tecido nervoso. Os outros tipos celulares são as células de sustentação. Já que não existe praticamente matriz extracelular, essas células elas são muito importantes no controle da atividade neuronal. Então, com relação às células, estudaremos especificamente os neurônios. O neurônio é a unidade estrutural e funcional do tecido nervoso. Porém, estes neurônios apresentam tamanhos e formas diferentes, dependendo das suas localizações. Então, por exemplo, no cérebro, a substância cinzenta, onde se encontram os corpos celulares dos neurônios, é dividida em 6 regiões. E nessas regiões, a morfologia dos neurônios é bem diferente. O cerebelo, uma determinada parte do cérebro, a substância cinzenta apresenta 3 regiões, onde os neurônios são totalmente diferentes morfologicamente. Temos desde os maiores neurônios do nosso corpo até neurônios muito pequenos. Então, morfologicamente, estas células elas variam muito. Essas células elas são as células funcionais do tecido nervoso. Então elas são capazes de propagar os impulsos nervosos, dados pela diferença de potencial elétrico que é gerada na membrana dessas células, e a partir daí temos a comunicação de neurônios com neurônios e também de neurônios com células efetoras. São células especializadas na condução desses impulsos, fazendo com que haja a liberação de neurotransmissores e a partir daí ao desencadeamento de um novo potencial de ação. As células gliais em preparados clorados por HE são de difícil caracterização, são bem menores. Em nível de sistema nervoso central, calcula-se que existem 10 células gliais para cada neurônio. São células que desempenham diferentes funções. Os astrócitos são células que se comunicam através dos seus prolongamentos com vasos sanguíneos e neurônios, permitindo a passagem de substâncias dos vasos para os neurônios, controlando o ambiente para o funcionamento neuronal. As células da micróglia são as células fagocitárias do tecido nervoso em nível de sistema nervoso central. E os oligodendrócitos são as células responsáveis pela formação da bainha de mielina em nível de sistema nervoso central. Podemos ter ainda a presença de células satélites, funcionando como astrócitos, especificamente em gânglios, e também de células de Schwann responsáveis pela produção da bainha de mielina em nervos, ou seja, estrutura localizada fora do sistema nervoso central. Os neurônios eles são formados por diferentes partes. Então aqui temos o exemplo, o neurônio motor da medula espinhal, são células grandes, possuem o corpo celular com uma forma variada,
corpo celular ou pericário. Então, o corpo celular é o local onde temos o núcleo, que vai aparecer sempre de forma arredondada, central, pouco corado pela hematoxilina, com um nucleolo bastante desenvolvido devido à alta atividade de síntese proteica desta célula. Em microscopia óptica vão ser vistas granulações basófilas, referentes a acúmulos de cisternas de retículo endoplasmático rugoso em vários pontos do citoplasma. Entre essas cisternas temos uma grande quantidade de ribossomos. Quando utilizamos a hematoxilina, esta região cora intensamente pela hematoxilina. Essas granulações basófilas são características para a identificação de neurônios e são chamadas de corpúsculos de Nissl. Os neurônios eles são formados por prolongamentos que podem se ramificar. À medida que vão se ramificando, vão se tornando mais finos. E podem ser vários irradiados do corpo celular. Esses prolongamentos são responsáveis por aumentar a superfície de contato dos neurônios com axônios de outros neurônios, fazendo com que um neurônio receba a maior quantidade de estímulos possíveis. Então, esses dendritos eles são especializados em receber estímulos de outros neurônios, aumentando a superfície de contato do neurônio, compostos principalmente por neurofilamentos e filamentos de actina. E temos um prolongamento único irradiado do corpo celular, com um diâmetro constante. Esse diâmetro pode ser mais espesso ou mais fino, dependendo do tipo de neurônio. O componente principal estrutural do axônio, no caso, são microtúbulos. Esses microtúbulos permitem o transporte, por exemplo, dos neurotransmissores produzidos em nível de corpo celular até o terminal axônico, aonde são armazenados. Também outras organelas e moléculas podem ser transportadas através dos microtúbulos até o terminal axônico, num fluxo chamado de fluxo anterógrado. Temos também o fluxo retrógrado, que permite o transporte de substâncias, a maior parte delas para serem recicladas, do terminal axônico para o corpo celular. Então são os microtúbulos os responsáveis por esse transporte e as estruturas encontradas em maior quantidade no axônio deste neurônio. Na sua porção final, esse axônio ele pode se ramificar e apresenta dilatações terminais, aonde estão armazenados os neurotransmissores. A membrana dos axônios possui uma grande quantidade de canais, e justamente através da abertura desses canais é que os potenciais de ação eles vão se propagar ao longo do axônio do neurônio. Então, estas células elas são responsáveis justamente por comandar quase que todas as atividades do nosso corpo, os chamados neurônios. Então, na aula prática de hoje, nós vamos aprender a identificar esses neurônios e verificar que morfologicamente estas células elas são totalmente diferentes, ok? Vamos lá então. Com relação aos órgãos do sistema nervoso central, temos uma lâmina aqui, na verdade duas lâminas relativas ao cérebro. Então, em uma dessas lâminas, o cérebro ele foi corado pelo Golgi, um corante chamado corante de Golgi. E numa outra lâmina o cérebro ele foi corado pelo Cresílide violeta. Nesta lâmina também vamos identificar uma determinada região do cérebro chamada de cerebelo. Então o cerebelo ele se encontra cortado aqui. Então vamos primeiramente para o Golgi. Nesse tipo de coloração nós conseguimos fazer a identificação dos prolongamentos, especificamente dos dendritos. Então, se nós clicarmos na lâmina histológica, nós vamos ter uma visão sagital da área do cérebro de rato, corado pelo método de Golgi. Na verdade, o Golgi é um tipo de prata utilizado
que vai corar especificamente neurônios e seus prolongamentos. A estrutura histológica tanto da região do cerebelo como do córtex cerebral não vai ser identificada nesta lâmina histológica. Lembrando que os órgãos do sistema nervoso central apresentam duas regiões, uma chamada de substância cinzenta e outra chamada de substância branca. Na substância cinzenta estão os corpos celulares dos neurônios e é justamente para essa região que nós vamos. No cerebelo, especificamente, em uma das regiões da substância cinzenta, temos os maiores neurônios do nosso corpo. Esses neurônios eles são chamados de células de Purkinje. Apresentam os dendritos altamente ramificados, se dirigindo para a camada mais externa do cerebelo. E o axônio é um prolongamento único que se dirige para a região mais interna do cerebelo. Então, na verdade, aqui, externamente nós vamos ter a substância cinzenta e internamente aqui nós temos a substância branca, onde estão os axônios desses neurônios. Ok? Então, essas células de Purkinje elas podem ser vistas justamente na substância cinzenta. A prata permite com que nós possamos visualizar os dendritos. Então aqui os dendritos eles são visualizados. O corpo celular estaria aqui, aí possivelmente o axônio seria este, se dirigindo ao centro. Então notem bem aqui os axônios, os dendritos, altamente ramificados. Se nós colocarmos no maior aumento, inclusive, nós vamos fazer a verificação das espinhas ou gêmulas, que são aquelas regiões em que axônios de neurônios estão em contato com esses dendritos. Colocando uma outra célula de Purkinje, onde o corpo celular parece estar melhor para ser visualizado. Então aqui temos a região referente ao corpo celular, não visualizamos o núcleo, nem os corpúsculos de início, porém visualizamos de uma forma excelente os dendritos. Os dendritos eles podem ser caracterizados facilmente na lâmina histológica. E aqui em 3, uma outra célula de Purkinje apresentando o corpo celular aqui nessa região e os dendritos altamente ramificados, se dirigindo para a parte mais externa do cerebelo. Se clicarmos em 2, nós vamos verificar que no cérebro, na região do cérebro, os neurônios eles são bem diferentes. Então aqui nós temos as células de Purkinje, que nós teríamos outra célula de Purkinje em maior aumento e aqui outra célula de Purkinje, com seus dendritos extremamente grandes e ramificados. Se nós formos para a região do cérebro, aqui mais externamente temos a substância cinzenta e mais internamente aqui ao centro temos a substância branca. Justamente na substância cinzenta é que vamos ter os corpos celulares dos neurônios. Morfologicamente esses neurônios aqui eles são bem diferentes dos neurônios do cerebelo, especificamente as células de Purkinje. Basicamente, a substância cinzenta é dividida em 6 camadas. Em uma dessas camadas temos os chamados neurônios piramidais, denominados assim justamente porque o corpo celular tem uma forma piramidal. Os dendritos eles são um pouquinho diferentes, eles são ramificados, e das regiões, das pontas da pirâmide é que esses dendritos partem, se ramificando profusamente. O axônio é um prolongamento único irradiado do corpo celular. Então, se clicarmos aqui nos neurônios piramidais, em um menor aumento, vamos visualizar um neurônio piramidal aqui, outro aqui, e podemos visualizar um outro aqui. Esses dois aqui estão ótimos para a caracterização. Então, nessa região mais intermediária da substância cinzenta, justamente temos esses neurônios piramidais. Por que piramidais? Justamente porque o corpo celular
Ó, ele tem uma forma piramidal. Aqui também. E aí dos ápices, nas pontas da pirâmide, nós temos os dendritos irradiados. Esses dendritos eles vão se ramificar, e à medida que eles vão se ramificando, eles vão se tornando cada vez mais finos. O axônio ele é de difícil caracterização, tanto para as células de Purkinje quanto para os neurônios piramidais do cérebro. Tá? Mas a região dos dendritos ela é vista tanto neste aqui, como neste aqui. Então, aqui estão os dendritos irradiados. Então, em preparados corados por prata, como no Golgi, por exemplo, os dendritos eles conseguem ser visualizados. E aqui nós visualizamos ao redor dendritos de outros neurônios, prolongamentos de outros neurônios, especificamente dessa camada de células piramidais, da substância cinzenta do cérebro. Então, nesta lâmina, caracterizamos morfologicamente os dendritos das células de Purkinje do cerebelo e dos neurônios piramidais do cérebro. Esta mesma lâmina ela pode ser vista em outra coloração. Então, mesma visão sagital do cérebro de rato, corado agora com violeta cresil. É um corante básico que se liga a ácidos nucleicos e cora preferencialmente RNA. Também utilizamos nessa lâmina histológica a substância de níquel, que é cromófila. Essa substância de níquel ela é encontrada em alguns corpos celulares de dendritos de neurônios, mas está ausente nos axônios dos neurônios. Basicamente, nós vamos ver essa substância de níquel no corpo celular dos neurônios. Então, tanto nos neurônios piramidais do cérebro, quanto nas células de Purkinje. Porém, nas células de Purkinje, como são maiores, os corpúsculos de níquel são mais evidentes. Então, aqui está a região do cerebelo e aqui o cérebro. Tá? Então, vamos examinar o cerebelo, aqui bonitinho. Parte mais externa do cerebelo, substância cinzenta aqui, e essa parte mais interna, mais clarinha, substância branca. Então, se colocarmos especificamente na substância cinzenta, ela é dividida, posteriormente nós vamos ver isso, em 3 camadas. Uma camada mais externa, chamada de molecular, uma camada interna, chamada de camada granular, e uma camada intermediária formada pelas células de Purkinje, os maiores neurônios do nosso corpo. Esses núcleos visualizados aqui são de pequenos neurônios, os menores do nosso corpo, e na camada molecular, vejam bem que a morfologia dos neurônios difere. Tá? Temos aqui núcleos mais clarinhos referentes a pequenos neurônios encontrados na camada molecular. Então, aqui temos o núcleo de um neurônio. Os demais núcleos mais corados aqui são relativos às células gliais de difícil caracterização. As células de Purkinje elas são de fácil caracterização, aqui formando a camada mais intermediária. E quando utilizamos esse corante, o que vai acontecer? Os prolongamentos, os dendritos, eles não são visualizados, eles se estendem para essa camada mais externa. Porém, conseguimos caracterizar o corpo celular. Colocando-se no maior aumento, o que a gente vai ver? Então, nota, temos a presença do núcleo, o nucleolo mais corado, e o corpo celular apresentando várias granulações mais basófilas relacionadas aos corpúsculos de níquel. E assim fazemos a caracterização nesta região aqui, das chamadas células de Purkinje, os maiores neurônios que temos no nosso corpo. Tá? Vários corpúsculos de níquel, e pelos corpúsculos de níquel fazemos a caracterização desse tipo celular. Se nós formos para a região do cérebro, o
aqueles mesmos neurônios piramidais que nós vimos anteriormente estão localizados na substância cinzenta, mais ou menos aqui nessa região aqui, tá? Se nós colocarmos no maior aumento, a gente vai ver que esses neurônios piramidais, quando nós utilizamos um outro corante que não a prata, eles ficam de difícil caracterização, pois os prolongamentos eles não são visíveis. E aí, esses neurônios piramidais não conseguem ser caracterizados. Então, provavelmente aqui seria a região dos neurônios piramidais, mas fica de difícil caracterização. Aqui provavelmente tem um neurônio piramidal, mas de difícil caracterização. Então, somente quando nós utilizamos a prata como corante é que os prolongamentos conseguem ser visualizados, no caso os dendritos, e a partir daí nós fazemos a caracterização dos diferentes tipos de neurônios. Próxima lâmina histológica a ser visualizada, uma lâmina de medula espinhal corada por hematoxilina e eosina. A medula espinhal aparece aqui cortada transversalmente. Internamente temos um canal central, que é chamado de canal do epêndima, onde se localizam as células ependimárias. Histologicamente apresenta uma região central em forma de borboleta, chamada de substância cinzenta, e uma região mais periférica chamada de substância branca. Justamente na substância cinzenta que se encontram os corpos celulares dos neurônios. Na região ventral deste H, da borboleta, se encontram os grandes neurônios motores vistos aqui em um menor aumento já, aqui e aqui. Então, se clicarmos aqui, nós já vamos fazer a caracterização dessas grandes células. Quando coradas por HE, núcleo pouco corado pela hematoxilina, nucleolo proeminente, central, e o corpo celular cheio de granulações mais basófilas referentes aos corpúsculos de níquel. Visualizamos também os prolongamentos iniciais, não dando para identificar se são axônios ou se são dendritos, já que as ramificações elas não conseguem ser identificadas. Na substância cinzenta, temos núcleos outros de pequenas células, chamadas essas células de células gliais. Porém, quando o preparado for corado por HE, fica difícil a caracterização do tipo de célula glial, já que, na maior parte das vezes, identificamos apenas os seus pequenos núcleos. Pode ser célula da micróglia. Normalmente as células da micróglia elas são menores, com os núcleos mais corados pela hematoxilina, mas de difícil caracterização. Podem ser oligodendrócitos que não formam mielina em nível de substância cinzenta, ou podem ser astrócitos. A maior parte desses núcleos se referem quase sempre a astrócitos. Notem que a substância cinzenta aqui, ela fica extremamente corada pela eosina. Parece haver uma matriz extracelular por entre os neurônios e as células gliais. Na verdade, não. O que vai acontecer é que o que aparece corado aqui são prolongamentos de neurônios que estão para todos os lados. Praticamente não existe matriz extracelular no tecido nervoso. Então, na verdade, os prolongamentos eles são formados por neurofilamentos, actina ou microtúbulos. E aí, quando a gente utiliza a eosina como corante, o que vai acontecer? Esses prolongamentos coram pela eosina. Então, na verdade, o que a gente tem ao redor aqui é prolongamento neuronal que está para tudo que é lado. Células gliais não conseguem ser identificadas. Então, nesta lâmina histológica aqui, identificamos os corpos celulares dos neurônios motores da medula espinhal. Esta mesma lâmina ela pode ser visualizada também corada pelo cresil violeta. Mesma medula espinhal cortada transversalmente com o canal medular ao centro.
o H medular, onde temos a substância cinzenta, e os corpos celulares dos neurônios motores na região ventral. Se colocarmos no maior aumento, aqui, ó, esses neurônios motores aparecem como células maiores, e quando vistas em um aumento maior, notem os núcleos esféricos centrais, pouco corados pela hematoxilina. Esse aqui está perfeito. Nucleolo central, proeminente, visível, e o corpo celular cheio de granulações basófilas referentes aos corpúsculos de níquel, para a identificação desses neurônios. Então aqui os neurônios eles estão ótimos de serem caracterizados. Tá? Então esses neurônios motores aqui, ó, estão muito bons para serem caracterizados. Outros pequenos núcleos são vistos, referentes às células gliais, de difícil caracterização, tá? Mesmo com essa coloração. Lembrando a vocês que em nível de tecido nervoso do sistema nervoso central, praticamente não há matriz extracelular, que vai ter prolongamento de neurônio para todos os lados, tá? E uma grande quantidade de capilares sanguíneos. O tecido nervoso ele é ricamente capilarizado. Lembre-se que os astrócitos estão em comunicação com vasos sanguíneos e com neurônios, controlando o fluxo de moléculas entre esses tipos celulares. Tá? Então, para a identificação aqui dos neurônios motores. Então, vejam bem como os neurônios eles têm características morfológicas bem diferentes. Neurônio motor da medula espinhal, as células de Purkinje e os neurônios piramidais do cérebro. 3 tipos de neurônios em localizações diferentes com morfologias bem diferentes. E ainda podemos fazer a caracterização de neurônios pseudo-unipolares localizados em gânglios. Então, temos aqui uma lâmina histológica da medula espinhal. Nesta mesma lâmina histológica temos associado o osso da vértebra aqui, com medula óssea vermelha ao centro, aqui temos tecido ósseo, e os músculos associados à região. Tá? Então aqui temos músculo esquelético ao redor. Essa lâmina lá é ótima para ser visualizada, caso vocês possam fazer visualização, tiverem um tempinho. São vários os tecidos que podem ser caracterizados aqui nessa lâmina. Tecido ósseo, tecido muscular estriado esquelético, tecido nervoso, fazendo parte da estrutura da medula espinhal, e também tecido nervoso aqui em 2 gânglios sensitivos, localizados, associados à medula espinhal. Então são justamente essas regiões aqui, ó, que nós vamos dar um aumento maior. Justamente temos as células ganglionares, que são neurônios, aqui e aqui, ó. Neurônios, na verdade, pseudo-unipolares. Esses neurônios pseudo-unipolares possuem apenas um prolongamento, que se divide em 2. Uma parte desse prolongamento dá origem aos dendritos, que se dirigem através de nervos para as superfícies corporais. Esses prolongamentos captam estímulos externos, que são transmitidos até o corpo celular desse neurônio, e passam para outra porção do prolongamento, que forma um axônio. E esse axônio forma um nervo que se dirige até a medula espinhal. Vocês têm aí um nervo, então, sensitivo, que se origina desse gânglio sensitivo, que transmite informações para a medula espinhal. Mas, no caso aqui, o que nos interessa é caracterizar a morfologia desses neurônios. Então, esses neurônios apresentam uma forma mais esférica, notem os núcleos pouco corados, os corpúsculos de níquel, fáceis de serem visualizados, esse núcleo esférico e nucléolos bem proeminentes. Ao redor desses neurônios, temos células com formato epitelioide aqui, ó, unidas por junções comunicantes. Estas células elas são chamadas de células satélites, aqui, ó, com esses núcleos mais escuros. Elas circundam o corpo celular do neurônio.
Nos gânglios temos uma maior quantidade de matriz extracelular e estas células elas protegem os neurônios de substâncias que podem vir a prejudicar o funcionamento neuronal. Funcionam como se fossem os astrócitos em nível de sistema nervoso central. Então, temos um outro tipo de neurônio com uma morfologia um pouquinho diferente, porém pelas características, quando utilizamos hematoxilina e eosina, podem ser identificados como neurônios, sempre com os núcleos pouco corados, nucleolo proeminente, visível, e o corpo celular cheio de granulações basófilas referentes aos corpúsculos de início. Mais um tipo de neurônio para nós caracterizarmos os diferentes tipos de neurônios. Então vejam bem, morfologias diferentes, tamanhos diferentes e também, obviamente, funções diferentes. Então, na prática de hoje, caracterizamos neurônios de diferentes regiões, corados por prata, para visualização dos prolongamentos, e corados por outros corantes, para caracterização do corpo celular e identificação dessas células. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por enquanto,